Você trouxe aí a sua Bíblia? Pega ela aí na sua mão, em nome de Jesus. Eu queria hoje mostrar aqui para você duas coisinhas e já vou mandar você abrir. Primeiro eu vou ler um versículo aqui para você e depois vou mandar você abrir aí aonde nós vamos ouvir a palavra de Deus hoje. Amém? Nós estamos vivendo esses dias aqui na igreja, alguns dias que nós já estamos pela fé comemorando grandes frutos da grande colheita que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? E por que, bispo, nós chamamos assim de colheita, de frutos? Porque na verdade, eu não vou pregar sobre isso, mas Deus ele nos vê como árvores. Amém? E árvores frondosas, ou seja, galhos. E lá no livro de João, e é isso que eu quero mostrar para você, capítulo 15, Deus ele fala algo muito precioso para aqueles que querem vencer ou para aqueles que querem grandes frutos na sua vida. Eu sempre tenho dito isso aqui, há dois tipos de pessoas na igreja. Quem vem para assistir um filme, como o cinema, acabou o filme, a vida segue e até que apareça outro filme. Mas tem aqueles que vêm porque querem Deus e querem ver resultados desse Deus na sua vida. Então Deus ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Jesus falou, eu sou a árvore verdadeira, quer dizer, também tem a que não produz nada, também tem a falsa. E isso quer dizer o seguinte, a nossa vida só vai produzir frutos se nós estivermos ligados com a videira verdadeira. Está dando para entender? Sim ou não? Bicho, mas tem videira que é falsa? Jesus falou, eu sou a videira. Quer dizer, tem videira que nós ligamos com ela e que vai levar a gente a produzir nada. Mas ele disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que o agricultor faz, gente? Alguém sabe? Só quem está vivo. Aleluia, tem gente viva. O que o agricultor faz? Semeia, ele semeia a semente. E se você lembrar do que eu te falei domingo, ou seja, o que Deus faz quando você passa por essa porta? Ele semeia a semente. Que semente, bispo? Essa. Glória a Deus. E semeia ela para quê? Para que nós venhamos produzir muitos frutos. Mas o semeador semeia a semente em que parte? Em que lugar? Na onde? Na boa terra. Ou semeia no cimento? Não. Nenhum semeador inteligente vai pegar a semente e vai semear a semente em uma terra que não vai produzir nada. Ademais, o que um bom semeador faz antes de semear a semente? Prepara. Eu acho que você nunca plantou nada, não. Quem já plantou alguma coisa aí? O que você plantou? A senhora já plantou milho, arroz, feijão. Eu acho que aqui quem plantou só foi eu e a senhora. Só. Café, algodão. Ou seja, ninguém planta em terra sem primeiro cuidar dessa terra para que ele não perca o trabalho do que ele fez. Porque ninguém vai pegar grãos de semente e vai sair lançando porque não tem nada para fazer. Ou seja, Deus não lança a palavra na sua vida porque ele não tem nada para fazer. Deus lança a palavra para que ela venha produzir muitos frutos. Mas antes dele lançar essa semente, a terra tem que estar bem, a terra tem que estar boa. Senão a semente não germina. Porque muitas vezes Deus lança a semente e a terra joga a semente para fora. Por quê? Porque a terra não está produtiva. E
nós falamos de frutos, dar frutos, grandes frutos, ter uma boa colheita, nós não estamos falando só de bens financeiros, materiais, só de ver a minha casa abençoada, minha família abençoada. Não, quando Deus está falando de grande colheita, Deus também está dizendo de realizações pessoais, nossa, lá dentro da alma. Porque, deixa eu explicar uma coisa para você, nem tudo na nossa vida vai nos trazer felicidade. Nem tudo. Tem coisas que traz felicidade, mas tem coisas que não traz. Mas ser feliz quer dizer ter um estado de espírito bom. E para ter um estado de espírito bom, eu preciso estar bem, não com a pessoa que está ao meu redor, mas comigo mesmo. Quem está entendendo? Se eu não estou bem comigo mesmo, então eu também não vou ser feliz diante de ninguém. Posso até demonstrar algo, mas na verdade lá dentro está tudo ruim, tudo triste. Eu acho que já aconteceu com você, de alguém chegar para você, contar uma piada naquele dia que você não quer rir. Sim ou não? Já aconteceu? A pessoa chega assim, ô fulano, já viu o pintinho de uma perna só? Não, foi ciscar, caiu. Dá para entender? Então, tem dia que você não quer rir. Concorda? Mas quando você está feliz, você ri até de uma coisa que você não é para rir. Porque você está tão feliz que você ri e ri. Você está rindo? Sei lá. Estou feliz. Quem está me entendendo? Então, para uma boa colheita, a terra tem que estar boa. E eu te pergunto, onde você quer colher frutos? Em que área da sua vida você quer colher frutos? Ah, bispo, na minha casa, lá, tal. Muito bem, mas até os frutos que nós vamos colher lá, depende da onde nós estamos ligados, da árvore que nós estamos ligados. E se não estamos ligados na videira verdadeira, olha o que é que diz aqui. Todo ramo que estando em mim não der o quê? Ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais ainda. Olha lá. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei e eu, como não pode o ramo, faz assim, só os ramos. Nós somos o ramo. Quer ver? Ó, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quem entendeu isso? É só isso que eu queria que você entendesse. Vou ler mais um só para você compreender. Olha aqui. Eu sou a videira. Vós, quem permanece em mim e eu nele, esse... Aí ele repete, mas porque sem mim, nada podeis fazer. Quer dizer, por que tem pessoas que têm tudo para produzir, mas não produzem? Por que tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas não dá? Por que pessoas têm sonho e ela vive dizendo, por que meu sonho não se realiza? Por que isso não se concretiza? Por que isso não acontece da maneira que eu desejava que acontecesse? O segredo de tudo é estar ligado com a videira e ser constante. Diga glória a Deus. Bispo, o que é ser constante? É não mudar a sua posição quando você está ligado com Deus por nada que aconteça na sua vida. Quem está entendendo? Você já reparou que parece que quando você diz assim, vou me firmar com Deus, acontece algo para você caminhar para trás? Por que isso, bispo? Porque dentro do ser humano, há dois estados dentro dele. Primeiro, o estado de ele ser intenso e o estado que ele é constante. O que é ser constante? É eu estar todo o tempo, seja no tempo bom ou no tempo difícil, conectado com essa videira. Vai ter dias,
como eu sempre digo isso aqui, que você vai acordar e você não vai querer rir, porque tem problemas nascendo. Tem dias que você vai sofrer, tem dia que você vai se alegrar, tem dia que você vai rir, tem dia que você vai chorar, tem dia que os problemas vêm, tem dia que você sai para trabalhar e você se machuca, tem dia que acontece isso, que acontece aquilo. Ou seja, estar ligado com a videira não pode ser para pessoas que vão mudar de opinião de acordo com o que acontece na vida dela. Posso ouvir um glória a Deus? Está dando para entender? Sim ou não? Ou seja, é mais ou menos para você entender, trazendo para a linguagem popular de hoje. Se tudo estiver bem, estou ligado na videira. Se tudo estiver mal, estou ligado na videira. Se Deus abençoar, estou ligado na videira. Se não abençoar, estou ligado na videira. Isso, bispo, é muito difícil. Mas é por isso que muitas pessoas não produzem frutos. Porque são intensas, mas poucas inconstantes. E Deus não está procurando pessoas intensas. Deus está procurando pessoas inconstantes. Quem conhece a história de Pedro? Conhece a história de Pedro? Olha só, Jesus quando começou o ministério, aí começou a chamar os discípulos. E Jesus chega, olha para você, presta muita atenção, porque hoje você vai sair daqui muito abençoado. Jesus chega numa praia e está Pedro lavando as redes. Lavando as redes. Trabalhou a noite toda, não havia pegado? Ou seja, plantou. Ou não plantou? Claro que plantou. Ele trabalhou a noite toda. Jogar rede quer dizer, trabalhou. A noite toda ele trabalhou. Fez isso, fez aquilo. Mas de manhã estava lá triste, estava lá pensando o que ia fazer. Tinha conta para pagar, porque ninguém trabalha porque gosta. Sim ou não? Hã? Ah, bicho, eu gosto. A gente trabalha por quê? Porque precisa. Então, Pedro estava lá dizendo, e agora? Imagina, você chega no final do mês, tem as continhas que chega para pagar. É que graças a Deus lá na sua casa não chega a conta não. Hã? Chega? Ah, você está de brincadeira. Você sabe que tentaram inventar uma coisa para não chegar a conta, mas deu errado, né? Eles tentaram colocar os cachorros para assustar o cara que cobra a luz. Aí o cara da luz arrumou uma anteninha. Vem, cachorro, que eu te bato, mas a luz vai entregar. Ou seja, não tem jeito. Agora imagina, chega no final do mês e teu patrão diz, olha, você diz, mas eu? Só que não tem. Aí você chega e você olha para aquele... Não é assim? E você diz, meu Deus, e agora? Assim estava Pedro. Só que Jesus viu isso. O que é que Jesus faz? Jesus pede o barco de Pedro emprestado, chama, prega e fala para Pedro, agora lança a rede. E Pedro lança a rede sobre a palavra, ou seja, se conecta com a videira. E a Bíblia diz que um dos maiores milagres acontece na vida de Pedro. Um dos maiores milagres. Pedro pega tanto peixe, mas tanto peixe, ou seja, a colheita de Pedro é tão grande que parece que as redes iam se romper. Porque ele se conectou com quem? Com o bispo, com a igreja, com o povo que tinha ido ver Jesus pregar. Não, ele tinha se conectado com a palavra, com a semente. E é uma semente lançada de Deus, não é lançada à deriva. Uma semente lançada de Deus é para que você produza muito fruto. Mas muito de verdade. Então Deus não fala para você, olha, ora, porque Deus não tem o que fazer. Deus fala, ora, porque é uma semente que Ele lançou. E através dessa oração que você vai fazer, portas vão se abrir. Deus não fala para você, olha, sobe no monte para você ir lá, porque Deus quer ver você em cima do monte. Deus não quer ver lá você em cima do monte. Deus está dizendo para você, porque aquele momento que você vai estar no monte, algo Deus vai fazer na sua vida, porque são propósitos que Deus tem. Deus não fala para você, olha, faz um jejum, porque Deus quer ver o ponteirinho da sua balança diminuir, você emagrecer. Não, Deus fala para você, jejua, porque é algo espiritual, Ele quer mudar na sua vida. Porque toda vez que Deus lança uma semente, é para que ela produza frutos.
o senhor sabe, bispo? Imagina você acordaria, prepararia a terra, pegaria no arado, adubaria a terra para não dar nada? Não, tem dia que você vai vir para a igreja e Deus só vai adubar. Tem dia que você vai vir para a igreja e Deus vai só cuidar da terra, tirar o que não presta. Está dando para entender ou não? Sim ou não? Tem dia que você vai vir para a igreja e você vai entender, mano, caramba, hoje eu fui lá para buscar uma palavra, para saber o que ia acontecer. Não, esquece que Deus não é pai de santo. Ixi, estou gravando. Espera que nós corta, vou voltar. Deus não é pai de santo. Quem está entendendo? Que você só procura quando precisa saber a resposta de alguma coisa. Até porque a palavra diz que o amanhã pertence a Ele. Então, entenda aí essa palavra, o amanhã pertence a Deus. Ou seja, quem te dá a certeza que a semente, ou que você vai estar vivo amanhã, só Deus. Então, olha que interessante. Pedro se conectou com essa videira, mas ele pegou tanto peixe. E aí ele falou, Senhor, meu Deus, faça de mim que eu sou pecador. Porque ele tinha reconhecido o que Deus tinha feito na vida dele. Continua ou para? E Jesus fala para Pedro, só que tem uma coisa. Agora que você se conectou comigo, eu vou te dar uma nova missão. A partir de agora, Pedro, você não vai mais pescar. Você vai ser um pescador de almas. Você vai me seguir, segue, Pedro. Você vai fazer agora a minha vontade. Quem está entendendo? Agora você não vai fazer mais a sua, você vai fazer a minha. Só que, olha que interessante, Pedro começa a viver algo intenso. Preste atenção com Deus. Pedro, na hora que Jesus fala, o que ele faz? Intensamente, ele larga barco, larga dinheiro, larga bens, larga tudo para ir com Deus, para ir com Jesus. E começa a viver uma vida intensa. O rapaz chega para pegar Jesus, ele arranca a espada e corta a orelha. Ele vive uma vida intensa. Mas chega um momento da sua vida que Jesus fala para ele, Pedro, preciso te avisar, Satanás está dizendo assim, ó, vou passar a peneira, e eu estou orando pela vida de vocês. Porque Deus não está procurando quem é intenso. Sabe o que é que o intenso faz? O intenso, ele diz, agora eu vou seguir Jesus, eu vou seguir Jesus. Mas quando vem a luta, não entendi. Ele volta para trás. O intenso faz assim, não, é para parar de fumar, chega, joga o cigarro no altar, ele joga um maço de cigarro, mas amanhã, ele volta a fumar de novo. O pastor prega, Deus manda a palavra e diz, olha, você precisa se tornar um dizimista. Não, agora vou me tornar um dizimista. A partir de agora, sou um dizimista. Está aqui o meu envelope. Amanhã ele passa um problema. Ele deixa de ser. E volta tudo atrás de novo. Por quê? Porque o intenso é assim. Ele está toda hora. Você entendeu? Sim ou não? É por isso que às vezes você vê a pessoa dizendo, nossa, agora eu vou comprar uma Bíblia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, mas não adianta ser intenso, se lá na frente você não vai manter constância. O que é manter constância, bispo? É quando o problema bater lá na frente da minha vida, eu permanecer com aquele que eu deixei tudo para segui-lo. É quando as vontades vierem, eu dizer, eu neguei tudo. Neguei as vontades, neguei tudo para andar com Cristo. E agora estou conectado com Ele. Não é porque eu estou passando esse momento difícil que eu vou voltar atrás da decisão que eu tomei. Porque eu não sou intenso, sou constante. Quem está entendendo? O intenso toma atitude precipitada. O intenso, meu Deus. Olha o Pedro. Jesus falou, vou morrer. Ele disse, não, senhor,
eu estou disposto a morrer com o senhor. Lembra? Quem está lembrando da vidinha do Pedro? Eu estou disposto a morrer com o senhor, eu estou disposto, se alguém chegar aqui, eu dou a vida pelo senhor. E aí Jesus fala uma palavra para Pedro. Pedro, você tem que ser mais constante, você é inconstante. Olha o que Jesus fala para Pedro. Antes do galo cantar, você vai me negar. Ele disse, que é isso? Se Jesus não sabe o que está falando, eu sou Pedro, o inconstante. Eu sou o Pedro, o intenso. Ele está dizendo que não. E aí, você está com a Bíblia? Vamos ver? Abre aí, João 18. João 18, versículo 15. Quem já achou aí, diga amém. Já encontraram? João, capítulo 18, versículo 15. Coloca a mão aí sobre a palavra e diga, Senhor, continua usando essa palavra para falar comigo. Ela é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. E serei abençoado por ela, no nome de Jesus. Olha o que diz aí. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? O que é que Pedro falou? Ué, mas não era o Pedro que ia morrer? Não era o Pedro que isso? Não era o Pedro que aquilo? Não era o Pedro? Na hora que a situação apertou, o intenso foi embora. A constância se perdeu. E ele disse, não. Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um quê? Sabe o que é um braseiro ou não? Uma fogueira. Por causa do frio. E aquentava-se. E Pedro estava no meio, aquentando-se também. Pedro estava no meio deles e ali, no meio da fogueira, perguntaram, mas tu não é um discípulo? Você sabe por quê? Porque quem decide seguir a Jesus, nunca mais vai perder as características de Jesus. Amém? Você vai lá no meio da Cracolândia e você entra lá e você vê várias pessoas, você vê pastores, você vê pessoas lá afastadas do caminho de Deus, e você fala de Jesus, a pessoa, a primeira coisa que ela diz é assim, eu sei, eu sou afastada. Eu sou afastada. E ela fala isso, sabe por quê? Porque ninguém perde, por mais que ele negou, ele nunca vai perder as características do Deus que chamou ele. Amém? Abra a sua mão. Você está vendo aí na sua mão? Na sua mão tem a marca. Não é a marca do Bispo Ciani, da igreja do avivamento cristão. É a marca daquele que foi te buscar lá no mundo, que te tirou de lá, que te tirou da situação que você estava, para você viver uma vida ligada a esta videira. Posso ouvir um glória a Deus? Só que Deus não chamou você para ser inconstante ou intenso tempo. Deus chamou você para você viver uma constância com Ele. Porque tem dias bons e dias difíceis. Tem dias que vão ser ruins, mas tem dias que vão ser dias de glória. Por exemplo, a semente que Deus lançou domingo passado na nossa vida, Ele disse, esse mês vós vais colher grandes frutos. Quer dizer, eu creio, você não crê? Quem crê? Mas precisamos estar ligados aonde? Na videira. Porque é ela, só ela, que consegue fazer os frutos produzir. Está entendendo? Sim ou não? Esse limão, cadê o limão? Está aqui. Esse limão só está aqui hoje
Porque alguém colheu ele da onde? Do pé de abacate. Não? Da onde? Do limoeiro. E o limoeiro só estava lá porque o semeador plantou a semente. E ele plantou a semente porque ele acreditava que daquela semente ia sair limões. Quem está me entendendo? Deus só jogou a semente porque Ele acredita que você, conectado com Ele, vai colher grandes frutos. Agora, nós não vamos chegar a lugar nenhum sendo inconstantes. Ou seja, não tendo constância. Ora eu estou com Deus, ora não estou. Ora eu creio, ora não creio. Ora Deus é comigo, ora Deus não é comigo. E o Pedro, no momento de maior dificuldade, Jesus já tinha avisado ele: Pedro, você precisa ser constante, porque quando você vê a adversidade, você vai me negar 3? E ele disse: de jeito nenhum, Senhor. Não vou não, eu estou firme. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que ele se mantenha sempre firme na presença de Deus. Você quer um segredo? Nunca pare para ver. Você que está na presença de Deus, sempre ande com o pé atrás. Ou seja, nunca diga, estou firme. Mas sempre diga assim, preciso a cada dia buscar mais. Quando você vê uma pessoa dizer assim, não, sou convertido. E você diz, ih, rapaz. Porque todo dia nós precisamos nos converter. Só quem erra aí? Não, é quem erra. Então, se todo dia nós erramos, todo dia nós precisamos de conversão. Ou seja, dar as costas para o erro e começar a seguir o caminho certo de novo. Senão a gente nunca vai chegar a produzir frutos. Olha o Pedro. Continua aí comigo. João 21. Aqui para frente. Olha aí. Encontraram aí? Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele nega Jesus as 3 vezes. E aí ele se lembra que Jesus falou, você vai me negar? E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Porque aí ele cai em si. O que eu fiz? O que eu fiz? Puxa vida, o que eu fiz? E aí a Bíblia diz que Jesus morre. É crucificado e morre. E Pedro pega alguns dos discípulos e outra vez Pedro volta a fazer aquilo que Jesus falou para ele: a partir de agora você não vai fazer mais isso. A partir de agora você vai ser pescador de almas. O que você fazia ficou para trás. A partir de agora você vai fazer a minha vontade. Quando ele se afasta de Jesus, ele começa a voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Quem está entendendo? Você sabe qual é o grande perigo de se desconectar da videira? De ser intenso e não ter constância? Porque o que nos mantém conectado aqui é a constância. Ou seja, se estamos sendo abençoados, amém. Se não estamos, amém. Se a coisa está dando certo, se não está, amém. Isso vai fazer com que eu nunca me desligue da videira. Porque o que faz a gente sair da igreja? É achar que Deus não está nos atendendo, é achar que Deus não vai fazer, é achar isso, achar aquilo, é muito isso, muito aquilo. Ou seja, é eu estar na igreja por causa do fulano, é eu estar na igreja por causa do ciclano. Você vê, quando você está em algum lugar, qualquer lugar que esteja, por causa de alguém, mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai te decepcionar e você vai deixar aquele lugar por causa desse alguém.
Quando na verdade, se você está conectado com Deus e tem constância com Deus, você não está aqui por causa de mim, você não está aqui por causa da bispa, você não está aqui por causa dos obreiros, você não está aqui por causa do amigo que te trouxe, você está aqui por quê? Porque você está buscando a Deus, e a sua constância com Deus vai fazer você produzir muitos, mas muitos frutos em nome de Jesus. O que é que Pedro faz? Pedro se desconecta e começa a voltar a fazer tudo que ele fazia antes. Quem levou uma vida muito intensa no mundo, fez muita coisa errada, de verdade, seja sincero, faz assim. Sabe qual é o problema de voltar? É que devagarzinho a gente começa a praticar tudo aquilo de novo. E quando a gente vê, a gente está tão distante da videira, que por mais que a gente quer se conectar, não consegue. E nesse meio de caminho, começa a aparecer os acusadores. A igreja. Antigamente, a igreja, algumas igrejas, viviam colocando mais jugo, mais peso na vida daquele que se afastava, e tornava isso quase impossível voltar para o caminho de Deus. Porque quando você erra, é mais fácil as pessoas apontarem o dedo do que pegarem na sua mão para te conectar de novo na videira. Não é verdade? Sim ou não? Quando você entrou, você viu o nome dessa igreja? Ele é bem pequenininho lá na placa, não é? Chama-se Igreja do Avivamento Cristão, bem pequenininho. Mas tem uma frase bem grande lá em cima. Como chama? Novos recomeços. Porque quando Deus te trouxe aqui, é porque Deus não se importa com quem você foi lá atrás. Deus está se importando em que você volte e se agarre na videira de novo e recomece os seus caminhos com Cristo. Quem está entendendo? Não importa. Agora, Deus se importa em ver você lá atrás, distante. E cada dia mais distante, praticando as mesmas coisas que você fazia lá atrás. Aí, frutos param, as coisas enrolam, a vida começa a voltar a ser tudo aquilo de novo. E um dos grandes erros é achar que quando a gente chega na igreja, tudo vai mudar de uma hora para outra. Não muda. Não muda. Não muda por quê? Porque quando você chega, é uma videira nova sendo plantada para você produzir frutos. Então Deus pega, levanta a mão só você que está vivo. Graças a Deus. Olha só, então presta atenção, é para você isso aqui, ó. Ó, é para você. Deus pega o vaso, prepara a terra, planta a semente, e aí aquela videira tem que o quê? Isso quer dizer, você começa a ter uma vida nova com Deus. E uma árvore cresce de um dia para o outro. Então falei para quem está do seu lado, tua vida não vai mudar de um dia para o outro. Pode ter melhoras. Porque qualquer coisa melhor que a vida que você vivia, vai te dar uma satisfação de paz. Amém? Então, você começa a ver uma nova vida. E você diz, olha que bom, antes eu era assim, agora já não sou mais. Só que ali é onde Deus não quer que você seja empolgado, mas constante. E constante não. Meu marido ainda não mudou, mas eu estou ligado com quem? E se eu estou ligado com a videira, vai tudo dar certo. Chega a hora que o milagre vai acontecer. Que hora é? Não sei. Eu sei que a promessa da videira para a minha vida é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou servir ao Senhor. Então continuo servindo, porque uma hora vai mudar. Ou seja, o que eu não posso é voltar como Pedro. Começou a voltar tudo para trás. E quanto mais distante, mais difícil fica. Não porque Deus não te ama, é porque no meio do caminho começa a aparecer tanta coisa para que você não volte mais para a videira. E quando você volta, sabe qual é o erro? Esses dias eu repreendi uma pessoa aqui na igreja, porque tinha uma pessoa que parece só de vez em quando, sabe assim, aquela que vem só no aniversário do bispo.
Aí ela veio na igreja, aí eu vi uma pessoa falar assim para ela: nossa, por isso que está esse frio. Quer dizer, a pessoa está voltando, aí a outra fala. Uma coisa é eu, que eu quando falo, eu já dou logo uma pancada já assim, que eu falo, entendeu? Mas a pessoa, ela sabe por que eu estou falando. A outra é esse tipo de brincadeira, porque às vezes a pessoa está voltando e a outra fala: ixi, estou voltando agora. Então eu quero ensinar uma coisa para você, posso ensinar? Sim ou não? Quando alguém falar assim para você: fulano, estava aqui de novo, você fala para você: vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida, você não tem mais nada para fazer não? Vai varrer o estacionamento da igreja, vai lavar os banheiros, vai cuidar da sua vida. Porque quem passa por aquela porta não passou porque o bispo chamou, passou porque o agricultor foi buscar para que ele produzisse muitos frutos. Muitos frutos. Quem está entendendo? E Deus me colocou aqui como jardineiro. Eu sou jardineiro. Que vou arrancando os matinhos do meio do jardim, para que a árvore cresça e produza muitos frutos. Mas jardineiro tem prazo de expiração. Se ele não fizer o que o agricultor manda, ele manda ele embora também. Então a sua vida não está aqui fundamentada na minha, a sua vida está aqui fundamentada na árvore. E se ela está na árvore constantemente, se prepara, porque a colheita vai ser tão grande como você nem imagina. Mas eu tinha mais coisa para falar, mas não vai dar mais tempo. Fala ou não falo? Mas vai acabar meio-dia. Falo? Então vamos lá. Bom que eu já vou almoçar na sua casa. Boa. Oxi. Tá amarrado? Escutei isso aí? Tá nada, tá soltinho. Olha lá, diz assim, ó, capítulo 21, não é isso? Depois disso tornou Jesus a manifestar os discípulos junto ao mar de Tibériades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, os amigos dele. Você está vendo? Ele começa a voltar para trás e só carrega os amigos bons. Ó, Tomé. Eu só acredito se eu ver. Então, esse é meu amigo. Cuidado. Tem um ditado que diz, né? Diga com quem tu andas. Ó os amigos do Pedro, ó. E aí ele disse assim, ó. Capítulo 3. Disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco naquela noite e nada. Por que nada apanharam? Por quê? Porque estavam fazendo de novo aquilo que Deus mandou ele não fazer. E quando você volta para trás na sua vida, você se desconecta da videira. Deus falou lá na frente para ele: aquilo que você recebeu lá na frente é porque você estava conectado comigo. Desconectado comigo, diz a palavra, nada podes fazer. Pode pescar a noite toda, pode ser o melhor pescador, o melhor profissional, mas o peixe só vem se Deus mandar. Quem está entendendo? Está aí. Ó, não apanharam? Nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus ressuscita. E olha onde ele vai para a praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou Jesus: filhos, tem aí alguma coisa de comer? E responderam: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha o que Pedro, olha o que Jesus fala para eles de novo. Lança a rede na direita. O mesmo que ele tinha falado lá atrás. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande que era a quantidade de peixe. Diga: conectado com a videira, grandes peixes. Desconectado da videira, só volta a fazer aquilo que você fazia antes. Está dando para entender? Pregar no frio é difícil porque o povo não abre a boca. Eu nem sei se eu estou pregando mesmo. Quem
está vivo aí? Aleluia. Hã? Olha o que ele diz, ó. Para onde? Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu as suas vestes porque havia se despido e lançou no mar. Ó Pedro, intenso de novo. Quando ele ouviu que era Jesus, o que é que ele fez? Botou a roupa e saiu mergulhando na água e todo nadando, vai, e já vai, é Jesus, tem que correr. Ó. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam diante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas, e em cima, peixe e também. Você lembra que antes Jesus falou, tem alguma coisa aí para comer? E eles falaram o quê? Então lança a rede. E eles vão para o mar. Quando eles vão para pescar, Jesus acende uma fogueira. Não é isso? Põe um braseiro, acende uma fogueirinha. E quando eles estão voltando com o peixe, Jesus já estava com o peixe. Mas por quê, bispo? Falei para quem está do seu lado. Deus não precisa nada do que você tem. Agora diga, tudo que você tem, Ele que te deu. Ou seja, Ele mandou ele lá. E quando volta, já estava tudo preparado. Tudo preparado. Olha aí, ó. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era quem? O Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhe deu e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou a quem? Perguntou a quem? Depois de estar todo mundo de barriguinha cheia, Jesus chama exatamente a quem? E ele fala assim, vem cá, Pedro. Pedro, só cuidado para não cair. E ele fala assim, tá barriguinha cheia? Tem uns Pedro que gostam de comer, né? Fala a verdade. Ô Pedro, comeu peixinho? Bastante pão? Tá vendo essa fogueira? Lá atrás, diante de uma fogueira, você me traiu. Agora, tá vendo essa? Tá vendo essa? E ele diz assim, ó, Simão, filho de João, amas-me a mais que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, então apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era mais moço, tu me cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quanto porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde não queres. Disse isso para significar que com gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, então segue-me. Diante de uma fogueira, Pedro negou Jesus, disse, não te conheço. Mas Jesus volta, acende uma fogueira para dizer, Pedro, eu não te chamei para você me negar, eu não te chamei para você olhar para trás. Diante da mesma fogueira que você negou, estou criando outra fogueira, porque essa aqui é para vir te buscar, essa aqui é para dizer, volta para o lugar aonde eu te chamei, me segue, volta para a videira, se conecta de novo com a videira, anda comigo, porque sem mim nada podeis fazer.
Amém? Diante de uma fogueira, ele nega Jesus. Diante da outra fogueira, Jesus pergunta: tu me amas? Ama? Quem ama a Deus aqui? Vou perguntar de novo. Quem ama a Deus? Então fica com a mão levantada e recebe essa aí para a sua vida. Então segue-o, ande com ele, não seja intenso, seja constante. Quem está entendendo? Vai ter momento em que tudo vai acontecer para você se desligar da videira. Não se desligue, permaneça. Quando você perder o trabalho, não desligue da videira, porque a videira produz mais frutos e outra porta vai se abrir. Não faça como muito. Se Deus me amasse, não tinha feito, eu perdi o trabalho. Deus não te ama pelo que você tem, Deus te ama pelo que você é. Amém? Perder um trabalho muitas vezes não quer dizer que a vida acabou. Porque quando você entra no outro, diz assim: nossa, esse aqui é melhor daquele que eu estava. Não é assim? E eu morrendo naquele antigo, chorando porque eu não queria ser mandado embora. Se eu soubesse, tinha vindo para cá antes. Mas quando a gente é intenso e deixa de ser constante, a gente faz as coisas e toma atitudes precipitadas. Deus preparou tudo, inclusive hoje, nesse culto, quando Deus estava falando comigo essa madrugada, eu estava orando, e aí eu falei: Senhor, me ensina, porque de vez em quando eu sou intenso. E o problema de ser intenso de vez em quando é que a gente não sabe quando as lutas vêm. E nessa intensidade corre o risco da gente se tornar inconstante e deixar o amor dele. Todos nós somos intensos. Amém? Eu, quando era criança, minha família ia viajar, aí dizia: nós vamos viajar, amanhã tem praia. Aí naquela noite que a gente ia viajar para a praia, eu nem dormia de noite, para o tempo passar mais rápido. É coisa de intenso. Mas sabe o que essa intensidade faz? No outro dia eu estava na praia assim, ó, morrendo de sono porque não tinha dormido a noite toda. Não era melhor dormir que a noite passe mais rápido? Aí depois que eu criei assim um pouquinho mais de idade, fiquei um pouco mais jovem. Agora não, agora quando eu tenho alguma coisa que me deixa muito ansioso por outro dia, aí eu vou dormir mais cedo. Aí no outro dia acordo. Mas quando eu era criança, rapaz, falar, pô, vamos ficar jogando baralho, uno. Aí ficava a noite toda. Aí no outro dia, quando começava a dar 6 da manhã, o Zóio começava a fazer assim, ó. A intensidade começava a ir embora. E a gente ia perceber a burrada que fez. As maiores burradas que a gente comete são nos momentos intensos da nossa vida. São quando a gente age intenso. Quando a gente é constante, quer dizer, não muda de opinião, está sempre ligado com Deus. Vou encerrar lá no João 15. Não precisa você abrir não, leia comigo aqui, ó. 15:6. Ele diz assim, ó. Vou encerrar aqui, ó. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Apanha e lança no fogo e queima. Amém? Continua. Agora, se permanecerdes em quê? Em mim. E as minhas palavras permanecerem em vós, vocês sabem ler? Meu Deus. O que está escrito ali? Quem está entendendo? Faça mais um. Olha o que ele diz. Nisto é glorificado o meu Pai. Ó.
Quem é filho de Deus? Ó, em que Deus é glorificado na nossa vida? Em que deis, diga, muito. Diga, não é pouco não, muito fruto. E assim vos tornarei meus discípulos. Quem está entendendo? Vou repetir. Deus, quando chamou você, Ele lançou uma semente para produzir 100 por 1. 100 por 1. Esse milho aqui, uma semente germinou ele, e ele deu 100 vezes mais. Quando Deus escolheu você, Ele chamou você para produzir muito, mas muito, não é pouco, muito fruto. Mas ninguém pode produzir fruto se não está ligado nele, se desliga dele. Amém? Ó, continua. Como o Pai me amou, também eu vos permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu. Ó, a única maneira de permanecer no amor de Deus é guardando essa palavra. Guarda ela no seu coração, que você vai permanecer no amor de Deus. Assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus falou, sabe qual é o segredo de eu permanecer no meu Pai? É que eu guardo as palavras dele. Quantas vezes a gente conversa com as pessoas, ela diz assim, ih rapaz, meu pai falava isso, meu pai sempre dizia isso. Não é assim? Principalmente quem tem pai igual eu, que já faleceu, às vezes a gente lembra lá atrás, dizendo assim, se eu tivesse escutado o que meu pai dizia, não é? Já aconteceu com você? Sim ou não? Às vezes meu pai dizia assim, ô filho de um burro, eu falava, está falando do senhor, pai. Muda isso aí. Né? E hoje, tem coisas que eu lembro hoje que meu pai dizia. Por mais errado que às vezes ele viveu, a vida inconstante que ele viveu, eu lembro de palavras sérias que ele falou e ficou marcada na minha vida. E Jesus estava dizendo, o segredo é esse. Vai ter momentos que você vai estar feliz, você vai lembrar da palavra que Deus traz felicidade. Tem momentos que você vai estar triste, você vai lembrar da palavra que Deus está dizendo, não fica triste não, que eu estou contigo. Você vai ser abençoado. Ou seja, o segredo é guardar a palavra. Continua. Ó. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Continua. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Abre a mão. Deus não chamou você à toa. Deus chamou você para produzir muitos frutos, muitos frutos. Não foi o bispo que chamou você, não foi o bispo que te escolheu, não foi a igreja que escolheu você. A palavra de hoje é para você. Ele está dizendo, eu escolhi você, eu fui chamar você, eu te tirei de lá da onde você era, escolhi, te lavei, te remi, para que você possa produzir muitos frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Diga glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, como abençoou a minha. Amém? Cuidado que a inconstância nos separa da... E inconstância é assim. Ora eu estou, ora não estou. Sabe qual é o dia que mais a gente tem que buscar Deus? É aquele dia que a gente acorda, que a gente fala assim, hoje eu não vou na igreja não. Já reparou? Parece que aquele dia, não, hoje
É que quando você pega a Bíblia para ler, ativa o dispositivo no cérebro, né? Tem um negócio assim que ativa, tipo, sai da Bíblia assim um diazepam. Reparou? Você começa a ler a Bíblia e você começa ali, começa assim, ó. Estou falando besteira? Hã? Você fala, hoje eu vou fazer um jejum pela minha alma. Aí chega a dona Rosária, bolinho de chocolate com cenoura. E ela disse assim, e de tarde pergunta se o senhor gostou. Já reparou? É nesse dia que mais a gente tem que renunciar a nós mesmos. Porque veja, a gente é avisado. Sempre. Sempre a gente está sendo avisado por Deus. E ó, segura aí, queima não. Ó, desconectar da videira é tão fácil como arrancar essa folhinha. E a sensação de muitos que se afastam e param de produzir frutos, sabe qual é? É que eu sei o que eu quero. Sou eu que cuido da minha vida. A hora que eu quiser eu volto. Essa é a palavra pior que existe. Porque a gente sabe que não é assim. E essa sensação falsa que há na nossa vida é porque essa folhinha aqui, ó, ainda demora um dia para secar. Não é? Ela demora um tempinho ainda para ficar seca. Porque ainda ela tem aqui alimento que ela recebeu, ainda ela tem palavra que ela recebeu, ela tem. Mas vai chegar uma hora que isso aqui vai secar e vai virar isso aqui, ó. E ela não vai sentir mais nada. E sabe qual é o problema de virar isso aqui? Pega para mim um isqueiro e um vidro de álcool lá. E ele vai mesmo, rapaz. Vocês é doido, né? Isso aqui vai... Rapaz, vai pegar fogo. Quem está entendendo? Não pega? E é onde a Bíblia diz que pegam, queima e não serve para nada mais. Então, ouça o conselho de Deus hoje para você. Amém? Você estava meio longe da videira? E não faça isso por mim, não. Faça isso pela palavra que Deus te deu hoje. Sabe por quê? Nós vamos, dia 8, subir nesse altar. Dia 8, nós vamos transformar essa igreja em um dia de festa. Amém? E não é para você comemorar só a festa, não. É porque Deus tem prazer que você dê frutos. Ele tem prazer em ver sua casa abençoada. Porque vão perguntar: por que sua casa está abençoada? Porque meu pai abençoou. E cadê seu pai que eu não estou vendo? Tá. Por que minha vida está sendo abençoada? Porque eu sou abençoado por Deus. Por que você está passando essa crise e você não chora? Porque eu não preciso de chorar. Eu não preciso, porque se hoje está ruim, amanhã vai ficar melhor. Eu tenho um Deus que me sustenta. Quem cuida da gente é Deus. Então, eu quero fazer uma oração por você hoje. Inclusive, hoje é 1º de agosto. É o primeiro dia do mês. E esse mês tem que ser um mês que mais você vai ter gosto do que o que as pessoas dizem que é um mês de tristeza, um mês disso, um mês daquilo, é um mês daquilo outro. Não. Vai ser um mês em que mais você vai sentir gosto. Mais Deus vai fazer. Porque Deus não falou que nós vamos colher fruto. Deus não fez a gente preparar tudo isso aqui. Até porque isso aqui ficou caro.
Você sabe como é que legume está caro hoje, não está? Sim ou não? Isso aqui está 1 quilo de filé mignon. E eu lembro quando eu era criança, catava isso aqui de graça no pé da minha avó. Pior que ela cortou o pé. Se eu não tivesse cortado, eu ia começar a vender abacate. Porque você compra abacate, tem que vender o rim. Não é? Deus não preparou nada disso aqui, ó, para um teatro. Deus preparou isso aqui porque Ele está dizendo, comigo é assim, ó, é abundância. É assim que eu vou abençoar a tua vida. É assim que você vai colher grandes frutos. É assim que eu vou fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Ou seja, só que lembra, nem todo dia vai ser só assim. Porque tem dia que você vai no meio da colheita e você só vai ver a árvore, é que ainda está nascendo. Repito o que eu falei semana passada. Deus falou, tem bênção que é a chuva. Vem. Vocês não estavam domingo? Estava. Tem bênção que Deus dá e é como a chuva, vem. Mas tem outras que é como a neve. Está vendo agora que nós fomos falar da neve, ó? Né? Tem bênção que é como a neve. Quando a neve vem, congela tudo. E tem que esperar outra estação, tem que esperar o sol vir, derreter aquela neve. Para que o solo absorva aquela água e eu colho os frutos. É gostoso quando a bênção é como chuva, rápida. Mas só os constantes, só quem está firme na videira, consegue esperar a bênção da neve. A bênção da neve é aquela que demora um pouquinho mais, tem que ter mais paciência, tem que saber esperar, mas quando você vê, está começando a brotar, porque a palavra dele diz, não volta vazia. Então eu quero orar por você, e hoje eu quero fazer essa oração, 1º de agosto, eu quero orar por você, que diz assim, Senhor, eu quero deixar de ser intenso para ser constante. Eu quero a ajuda do Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor faça como o Senhor fez com Pedro, que eu não quero me desligar da videira, não quero mostrar algo que eu não sou. Eu quero mostrar algo, né? Fala aí para a pessoa do seu lado, para que mostrar aquilo que você não é? Não é? Para quê? Para que ser alguém que nós não somos? Quando na verdade Deus não está procurando pessoas assim, Deus está procurando pessoas que são sinceras, que são verdadeiras, que andem com Ele e que pouco importa o que os outros pensam. Que cada um cuide da sua vida. A gente tem que pensar o que Deus pensa de mim. E se Deus quer que eu ande com Ele, vou andar com Ele. Independente se eu tiver que desagradar a Maria, desagradar o João, para mim que desagrade quem for. Eu vou permanecer firme na presença de Deus e vou colher grandes frutos em nome de Jesus. Então se você quiser essa oração, fique de pé em nome de Jesus.